Vamos iniciar a receita de hoje, gente, pela massa do bolo. Esse bolo é um bolo maravilhoso, um pão de ló de chocolate super fácil de fazer e vai no liquidificador. Então, no liquidificador eu adiciono 3 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar refinado, 2 colheres de sopa de óleo de cozinha. Eu uso aquele óleo de cozinha tradicional mesmo, tá? Mas os óleos mais recomendados para confeitaria é o óleo de girassol e o de canola, tá bom? 3 colheres bem cheias de cacau em pó 50%. Aqui no caso eu tô utilizando o cacau em pó 50% porque eu quero que o meu bolo esteja com gosto bem intenso do chocolate. Mas você pode utilizar o 33%, tá bom? Sem problema algum. 150 ml de água morna. Eu aqueci a minha água no micro-ondas e agora eu vou bater essa mistura, gente, por mais ou menos 5 minutinhos. Bato bastante, bato bem, até eu perceber que todos os ingredientes ficaram bem homogêneos. E agora eu vou colocar algumas gotinhas, gente, de essência de baunilha, tá? Mas você pode saborizar essa massa com o sabor que você quiser. A essência de baunilha vai entrar aqui mais para dar uma intensificada no sabor, fica uma delícia. Agora aqui, gente, eu adiciono 1,5 xícaras. Lembrando que a medida da xícara é aquela medida padrão de 240 ml, tá? Então, aqui eu estou colocando 1,5 xícaras de farinha de trigo. Não há necessidade de você peneirar, tá bom? E no modo pulsar, eu vou bater até verificar que mais ou menos já misturou, né, por completo. Não pode bater muito. Se eu perceber que ficou um pouquinho de farinha grudado nas laterais da minha batedeira, por último, eu vou pegar uma espátula e vou passar, tá bom? E agora, gente, por último, para finalizar aqui a nossa massinha, eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Aqui eu coloquei 2, porque essa colher é um pouquinho menor do que a colher de sopa. Ali vocês podem notar que eu fiz uma lambança, mas não tem problema. E também no modo pulsar, eu vou apenas bater para poder misturar os ingredientes. E aí, o que ficar sobrando aí nas laterais do meu liquidificador, eu vou passar uma espátula, né, só para poder limpar tudo bonitinho. Vou passar minha massa para uma forma 15 de diâmetro por 10 de altura. Meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus e vou levar para assar por aproximadamente 40 minutos. Agora, gente, aqui pro nosso brigadeiro tradicional, em uma panelinha eu vou colocar 1 caixinha de leite condensado. Vou colocar também, gente, 3 colheres bem cheias de sopa de cacau em pó. Aqui, nesse brigadeiro, eu estou utilizando o cacau em pó 33%, tá bom? Mas você pode utilizar o 50%, 33%. Só não aconselho você utilizar o achocolatado, porque tem uma porcentagem a mais de açúcar e vai acabar interferindo tanto na textura quanto no sabor do seu brigadeiro. Vou colocar também 1 caixinha de creme de leite. Gente, tô fazendo brigadeiro bem tradicional mesmo, tá? Sem segredo nenhum. Só leite condensado, creme de leite e cacau. Vou mexer muito bem até dar aquele ponto de brigadeiro bem consistente, tá bom? Aqui no caso eu não estou utilizando a manteiga ou margarina, porque o creme de leite já tem a gordura suficiente para dar uma cremosidade pro nosso brigadeiro. Sem contar que o creme de leite também dá uma suavizada no sabor, né? Então por isso que eu sempre recomendo vocês utilizarem o creme de leite. Mas se você não tiver creme de leite, você pode utilizar manteiga. Vai ficar um pouquinho diferente, mas certeza que vai ficar muito gostoso também. Chegando nesse ponto, gente, mexendo sempre, tá? Eu vou passar ele para um refratário, vou colocar um plástico em contato por conter leite, ele cria aquela película, aquela nata, né? Que não é legal. E vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente, tá bom? E agora a gente vamos fazer um caramelo meio salgado ou um brigadeiro de caramelo salgado. Enfim, coloquei aproximadamente 2 colheres de açúcar na panela, uma pitada de sal. Quando ele ficar uma textura de caramelo e uma cor de caramelo mesmo, quando você perceber que tá começando a levantar, gente, um cheirinho bem leve de queimado, já está pronto, tá bom? Não pode deixar ele queimar, pelo amor de Deus. Quando você perceber que ele tá começando a subir um cheirinho de queimado, você coloca 100 ml de água morna, tá? Aí você mexe muito bem e desliga o fogo. E continue a mexendo, que você vai perceber que o açúcar vai ficar um pouquinho grudado no fundinho da panela. Mas você mexendo, ele continua dissolvendo sem problema algum. Ele vai se transformar num caramelo mesmo, naquela cor âmbar, né? Fica bem gostoso. Um cheirinho bem maravilhoso, eu adoro. Mexendo muito bem para poder dissolver
todos os gruminhos de açúcar que fica no fundinho da panela. Agora eu vou colocar uma caixinha de leite condensado aqui também. Na verdade, eu não coloquei uma caixinha, tá, gente? Eu deixei, sobrou um pouquinho, que foi o que eu utilizei para poder molhar o bolo, tá bom? Eu coloquei aproximadamente uma caixinha de leite condensado, mas eu deixei um pouquinho também na caixinha, tá? Vou mexer muito bem, até se transformar num pontinho de brigadeiro, porém um brigadeiro mole, gente. Eu não quero que fique muito consistente, tá bom? Porque ele vai entrar no bolo justamente para dar aquela textura do caramelo do chocolate Twix, tá bom? Então, você fazendo dessa forma, fazendo numa textura de um brigadeiro mais ou menos mole, já está bom. E agora, gente, que ele ficou assim bem bonitão, eu vou colocar uma colher de chá de margarina, tá? Ou manteiga, e vou mexer muito bem. A minha panela já está desligada, tá? Essa manteiga vai entrar aqui, gente, essa margarina vai entrar apenas para dar um brilho e uma cremosidade a mais. Aqui eu estou utilizando, gente, margarina com sal, tá? E fica essa coisa maravilhosa. E a margarina pode ser sem sal também. É que aqui em casa só tinha com sal, então foi essa que eu utilizei. E olha só que coisa perfeita. Vou deixar ele esfriando também em temperatura ambiente, com um plásticozinho em contato para não criar aquela película. Com o meu bolo já assado, vou esperar ele esfriar. Olha só que lindo que ele fica. Fica bem grandão e super fofinho, tá? E agora, partindo para a decoração, eu bati aproximadamente 300 a 350 ml de chantilly. E como eu não tinha chantilly de chocolate aqui em casa, eu coloquei 3 colheres de cacau em pó 50% e vou bater. E fiz o meu próprio chantilly de chocolate, que fica perfeito, gente. Fica bem consistente, fica com gosto bem gostoso, tá? Aqui eu tô passando um pouco desse chantilly para uma manguinha de confeitar. E vou reservar, né? E vamos começar a parte da decoração do nosso bolo. Esse bico que eu estou utilizando hoje, gente, é o bico 32 da Mago, tá bom? Ele faz coisas maravilhosas. Agora, partindo para a montagem do bolo, gente, eu vou retirar meu bolo da assadeira. Primeiro eu passo uma faquinha nas laterais, né, do meu bolo, mas como ele tá com o papel manteiga no fundo, é super fácil de retirar da forma, tá? Então aqui eu retiro o papel manteiga e olha só como esse bolo fica extremamente fofinho, gente. Super estruturado, muito úmido, muito gostoso. Eu amo essa massa, tá? Então super recomendo você fazer ela, que você não vai se arrepender. Vou tirar aquele topinho que fica na parte de cima do bolo. E com esse topinho você pode tomar café, você pode fazer aqueles cake pop, né? Você pode fazer várias coisas com esse topinho, que ele fica muito gostoso também, mas eu não gosto de colocar esse topinho no meu bolo, tá bom? Como esse bolo vai ter uma camada única de recheio, eu vou dividir ele apenas ao meio. Aqui eu retirei mais um pedacinho do bolo, gente, porque ficou muito alto e não vai caber na minha forma, vai ultrapassar os 10 centímetros de altura, tá bom? Então, eu tive que retirar um pouquinho. Então, aqui eu dividi meu bolo apenas ao meio, tá? E vamos iniciar o processo da montagem. Eu sempre utilizo, gente, o fundo do bolo, que é aquela parte mais retinha, tá? Então, vou colocar aqui dentro da minha forma. E para molhar o bolinho, gente, eu fiz uma caldinha básica de leite condensado e água. Então, eu vou umedecer muito bem essa primeira camada do bolo. Pode umedecer bastante. Essa parte, gente, tem que ser ao seu gosto. Tem pessoas que gostam de um bolo mais molhadinho, né? Tem outras que gostam de um bolinho mais seco. Eu costumo sempre perguntar para os meus clientes, tá bom? Aqui, gente, eu tenho 3 Twix picados. 3 chocolates Twix picadinhos, né? Não piquei muito pequenininho também. Piquei ele um pouquinho maior, tá bom? Coloquei como primeira camada, porque o Twix, como ele tem uma bolacha no meio dele, né? Eu quero que ele fique em contato com o bolo, para ele poder tentar manter a crocância dele, né? E aqui eu vou colocar o nosso brigadeiro de caramelo, o nosso caramelo salgado. Caramelo salgado não é um brigadeiro de caramelo. Vou colocar aqui a primeira camada do recheio, que é esse brigadeiro de caramelo perfeito, gente. Fica muito gostoso mesmo, tá? Vou espalhar muito bem. Vou deixar uma camada bem generosa de recheio, que é o que a gente realmente gosta, né? E agora, em seguida, eu vou colocar por cima do brigadeiro de caramelo o meu brigadeiro tradicional, tá bom? Vou fazer uma camada também muito generosa desse brigadeiro. Pode colocar bastante recheio, gente, porque esse recheio é bem estruturado. Quando ele fica gelado, ele fica bem firme, não vaza, você não vai ter dores de cabeças aí,
por conta da altura do seu recheio, tá bom? Então pode tacar recheio que eu tenho certeza que seus clientes vão amar. E vou espalhar também muito bem essa camada de brigadeiro tradicional no meu bolo. Brigadeiro totalmente espalhadinho, agora eu vou colocar a nossa segunda e última camada do bolo. Vejam como ficou alto esse bolo, né? Por isso que eu tive que tirar mais um pedacinho dele. Coloquei a minha segunda e última camada. Vou umedecer também muito bem esse bolo, essa parte, né, do bolo. Só que essa parte, gente, você também tem que ter uma certa cautela, porque como é o fundo do nosso bolo e vai ficar em contato com a bandeja, ele não pode estar muito encharcado, porque ele tende o risco de escorrer, tá bom? Vou envolver muito bem no plastiquinho e vou levar na geladeira no mínimo 4 horas. Eu quero que o meu bolo fique bem gelado, tá? No mínimo 4 horas ou 2 horas no freezer. Transferi o meu bolo para a bandeja, né, que eu vou entregar pro cliente. E vamos começar a fazer a nossa decoração. Aqui eu vou colocar um pouquinho de chantilly na parte de cima do bolo, vou alisar muito bem, tá? Como não vai ter uma decoração, gente, nas laterais do bolo, eu preciso que o meu chantilly fique bem lisinho, tá bom? Quero que o meu chantilly fique bem lisinho, com uma textura bem legal, porque eu não vou fazer uma decoração nas laterais. Vou fazer só na parte inferior, no rodapé do nosso bolo, e na parte de cima também. Como eu fiz o meu próprio chantilly de chocolate, eu não coloquei leite condensado para texturizar, ele ficou um pouquinho poroso, como vocês podem perceber. Essa técnica eu já passei para vocês aqui no canal, mas vale a pena relembrar. Eu quero que o meu bolo fique bem lisinho, então eu aqueço um pouquinho de água no micro-ondas, num copinho mesmo, coloco a minha espátula, seco, né, retiro o excesso, lembrando que a água tem que estar morna, não pode estar pelando, tá bom? E passo só para dar uma alisada legal no bolo e ele fica bem lisinho. Olha só que bonito que fica. E agora com o bico 32, eu vou fazendo esses pequenos caracóis, essa trança, né? Seja o nome que você for dar pro seu trabalhinho, eu chamo de caracolzinho, ó. Na parte do rodapé do meu bolo. E vou fazer esse mesmo detalhe na parte de cima do bolo também, que eu acho que fica bem bonito, gente. Eu adoro essas decorações que são padronizadas, né? Como eu falei pra vocês num dos vídeos anteriores, eu gosto de padronizar algumas decorações minhas, que eu acho que fica bem legal. Fica bem fácil para o cliente escolher e para você também apresentar para o seu cliente os trabalhos que você faz, né? Então, foi um dos tipos de decoração que eu padronizei para o meu menu, né? Para o meu cardápio. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, né? Explicando um pouquinho mais sobre padronização, para você padronizar o seu cardápio, padronizar as suas decorações, padronizar as opções, né? Que vocês têm a oferecer para os seus clientes. Enfim, tema para o próximo vídeo. Fiz aqui o meu caracol na parte de cima. No centro do meu bolo, eu vou colocar um pouquinho de granulado para dar um tchan a mais. E agora, com o auxílio de uma colher, eu vou espalhar muito bem esse granulado e tomar muito cuidado para poder não esbarrar a colher nos meus caracóis nas laterais, que eu sou maravilhosa para poder fazer isso. Então, eu vou espalhando muito bem esse granulado no centro do bolo. E agora, gente, no centro do nosso bolo, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui usando o chocolate Twix, né? Porque esse bolo é Twix, tem que ter bastante Twix, tem que ter bastante chocolate. Então, aqui eu coloquei um Twix inteiro, dividi um Twix ao meio, tá? E fiz mais ou menos essa decoraçãozinha aí que vocês estão vendo. E aí, vou fazendo uma brincadeirinha, fui colocando um pouquinho de granulado no rodapé, na parte de baixo do nosso bolo. Só pra poder também dar uma corzinha a mais, né, pro bolo, pra ele não ficar muito simplório. Fui colocando o granuladinho, bem bonitinho assim, de uma forma bem rústica, assim, bem espalhadinha. Eu acho que vai ficar muito bonito. A decoração, gente, ela é totalmente opcional, fica a seu gosto, ao gosto do seu cliente. Perguntem pra eles, né? Tentem conhecer um pouco melhor a clientela de vocês. Então, pergunte se ele tem alguma opção, alguma preferência de decoração, né? Que você possa estar colocando, agregando no seu trabalho que você vai oferecer para ele. Então, é tudo questão de conversa, tá? Aqui nesse caso, a cliente deixou livre para eu poder fazer da forma que eu queria, então eu fui fazendo dessa forma. E aqui, gente, para poder dar uma corzinha, eu não sei trabalhar sem morango ou sem cereja, ou sem alguma coisa que tenha um tom de vermelho, um confete, um granulado, tem que ter alguma coisa vermelha, para poder dar uma corzinha a mais. Eu fui colocando algumas cerejinhas na parte de baixo do bolo. Olha só que diferente, né? Geralmente a gente sempre vê a cereja do bolo como o principal do bolo, né?
como o item de decoração mais chamativo. E aqui, no caso, eu estou colocando na parte de baixo. E a parte chamativa do meu bolo, o primordial do bolo, né? É, no caso, o chocolate Twix. Então, eu quis fazer essa brincadeirinha mesmo com a decoração. E já está pronto o bolo, gente. Viram como é fácil? Tenho certeza que esse bolo deve estar um arraso no sabor. E é muito fácil de fazer, sem contar que fica visualmente bonito e com certeza muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos confeiteiros. Um beijo e até a próxima!